Gente, vamos dar sequência aqui, pegando medidas de saúde coletiva. Aqui é o mínimo para a gente guardar, mas alguns conceitos são importantes e aqui mistura tanto a prova do INEP, a prova da UFMT, eles gostam de cobrar esses conceitos, mas o mínimo de bagagem que a gente tem, a gente consegue com tranquilidade dominar isso aí. Então vamos caprichar em cima do tema. Quer ver? Vamos pegar uma questão para a gente lembrar disso aqui. Olha essa questão aqui, que parece muito mais complicada que foi discursiva da prova da UFMT. Na tabela abaixo, são apresentados os dados de uma determinada doença em uma população de uma cidade de médio porte, 2010 2013. Analise esses dados e as fórmulas indicadas. Aí ele me dá população como letra B, casos em tratamento na letra C, casos do ano, letra D, óbitos do ano, letra E. Aí ele bota X, Y, W e Z. E aí ele põe formulazinhas para a gente responder quais são as medidas de frequência epidemiológicas representadas pelas letras X, Y, W e Z. Ou seja, as fórmulas, os coeficientes que a gente tem aqui. E aí, para a gente lembrar e resgatar rapidamente o que interessa, temos 3 coeficientes: morbidade, mortalidade e letalidade. Só que morbidade a gente tem 2. No risco de adoecimento, tem 2 formas da gente enxergar isso aqui. Uma que não faz distinção, leva em consideração todos os casos em relação à população exposta ao risco. Sempre eu coloco população, mas é população exposta ao risco. Tem que lembrar disso. E uma que olha apenas os casos novos. Quando eu não faço distinção, olho todos os casos em relação à população, a gente chama isso de coeficiente de... Vai, você que está me assistindo aqui, ó, coeficiente de... Mostra para o seu familiar, que às vezes está junto contigo aí. Coeficiente de prevalência. E quando eu olho apenas os casos novos, incidência. O coeficiente de mortalidade, o risco que uma população exposta tem de morrer, então eu vou olhar os óbitos em relação àquela população exposta. Diferente da letalidade, quando eu olho os óbitos em relação aos doentes. Então aqui, quando a gente fala em relação à letalidade, o processo é diferente. Porque entendo a doença, qual é o risco do doente morrer? Ou seja, o que a letalidade ela avalia é a gravidade da doença. O quão grave essa doença é para ser capaz de levar esse indivíduo acometido à morte. Assim que a gente caracteriza. Então, isso é o básico para a gente lembrar, dentre esses indicadores, a gente conhece a fórmula e a gente aplica em cima das questões. Então, vamos voltar aqui, até para ver se a gente mata. Repara só, ele perguntou o X para mim. O que é o X? Eu não sei se vocês conseguem ver, se vocês estão pelo celular, se está pequeno ou não, mas ele colocou assim, C mais D sobre bola. Quem que é C? Casos em tratamento mais os casos do ano, ou seja, casos novos. Os casos que já vinham em tratamento, ou seja, casos antigos mais casos novos, em relação à população. Ou seja, os casos em relação à população. O que é isso? Coeficiente de prevalência. Y. Delta sobre bola. Ou seja, casos novos são os casos do ano em relação à população. Então, os novos em relação à população, incidência. W, E sobre bola. E são os óbitos do ano em relação à população. Óbitos na população, você me diz. Coeficiente de mortalidade. E por último, que a gente tem, seria o Z. E sobre C mais D. Quem é E? Óbitos do ano em relação aos doentes, aos casos que existem. Óbitos em relação aos doentes, letalidade. Ou seja, conceitos básicos que a gente conhece, mas que tem que aplicar ainda mais numa prova discursiva que assume um peso
grande para vocês. Vamos lá. Pegando aqui, ó, na sequência, o indicador... Era uma questão grandona, eu até resumi, porque o enunciado Revarida se pega a questão gigante. Aí eu te conto uma história enorme sobre a tuberculose e no final te pergunta assim, o indicador que expressa o número de casos novos da doença nesta população no período de um ano, casos novos na população, incidência. Beleza. Considere que em uma cidade de 2 milhões de habitantes, houve 400 casos de gripe no ano de 2009. Beleza. 8 pessoas faleceram. O cálculo do coeficiente de letalidade das infecções pelo vírus H1N1 nessa cidade resulta em que valor? Então ele pediu a letalidade, os óbitos em relação aos doentes. Não me interessa a população, não quero saber isso. É os óbitos em relação aos doentes. Quantos óbitos tiveram? 8 óbitos. Quantas pessoas, quantos doentes em si, quantas pessoas doentes? 400. Então, 8 em 400. Beleza. 8 em 400, se eu dividir por 4 isso aqui, vai dar 2 em 100. Ou seja, 2%, 0,02. Está lá como resposta. Uma questão um pouco mais matemática aplicada à fórmula que a gente conhece. Olha essa questão aqui, ó. O gráfico a seguir mostra a evolução da mortalidade infantil em determinada região ao longo do tempo, discriminando seus dois componentes, mortalidade infantil neonatal e após o Natal, ou seja, dentro do primeiro ano. Neonatal são os óbitos com menos de quanto tempo? Quem lembra disso? 28 dias. Que pode ter neonatal precoce, menos de 7 dias de vida, neonatal tardia de 7 aos 27 dias completos, menos de 28. E pós-neonatal, que é essa que está falando também aqui, que é a infantil tardia. Beleza. Então ele pede a análise do gráfico. A gente vai voltar para cá. Mas vamos lembrar, dentro de mortalidade específica, do coeficiente de mortalidade, a gente lembra que pode ser geral, como eu apresentei anteriormente, você não especifica nada, é aquela que não serve para nada. O ASPONE. Não posso comparar regiões diferentes e não avalio qualidade de vida. Quando eu quero comparar coeficientes de mortalidade entre duas regiões, eu tenho que padronizar por idade. Coeficiente de mortalidade padronizada por idade. Conceito diferente. Aqui, quando eu falo de mortalidade específica, eu quero especificar alguma coisa, eu posso fazer o que eu quiser. Só que em prova a gente vai guardar uma por idade, que é a infantil, e uma por causa, que é a materna. Então, pensando na mortalidade infantil, vamos pegar duas variantes dela. A perinatal, que seriam os óbitos aí, que aconteceram em volta do parto, perinatal. Então, quem tem risco de morrer nesse momento? Vamos começar, são os óbitos. A partir de 22 semanas de gestação e menos de 7 dias de vida. Em relação àqueles que têm o risco de morrer nesse período, que passaram por esse período, tanto nascidos vivos quanto nascidos mortos. Uns morreram, outros não. A natimortalidade é o risco da criança nascer morta. Então, na natimortalidade, a gente olha apenas os natimortos. Só para a gente pegar, em relação aos que passaram por esse período, vivos, mortos. A neonatal, aí a gente olha os óbitos com menos de 28 dias de vida. Só que aí, gente, só tem que lembrar de um conceito. Para morrer dentro dos primeiros 28 dias de vida, tem que nascer. Só isso. Então, apenas os nascidos vivos. Os nascidos mortos não entraram nesse período. E em relação, pegando a sequência aqui, após neonatal, entre 28 dias de vida e 1 ano. Beleza. Isso como as formas. Como conceito, quando eu olho a perinatal, já até escrevi para vocês aqui, eu não sei se o problema está na parte obstétrica ou se o problema está na parte pediátrica. Eu não sei dizer isso, então eu fico na dúvida. E é por isso que se eu quiser melhorar a perinatal,
o que a gente tem que entender é que sempre, para qualquer um desses aqui, a gente tem que melhorar o atendimento pré-natal. É base para então, resposta de prova. Pré-natal é sempre importante. Mas sendo mais enfático para perinatal, eu poderia melhorar a minha assistência ao parto e ao recém-nascido. E a mais alta de todas. A gente entende isso, vai entender também. Quando eu olho a natimortalidade, a princípio eu estou avaliando a ação do obstetra, o pré-natal, o parto. A mortalidade neonatal, fora o que ficou para trás, que pode ter influência aqui, pré-natal, parto, mas eu estou avaliando a assistência ao recém-nascido também, pelo pediatra, que é o momento que o pediatra está em contato com a criança. E aí, talvez, o que mais cai em prova, como um conceito aqui, é entender que uma criança que morre entre 28 dias de vida e 1 ano, essa criança normalmente está em casa. Então, o que faz essa criança morrer, ou seja, o que eu estou enxergando por trás dessa mortalidade pós-neonatal, são as condições de vida que o país proporciona a essa criança. Ou seja, eu estou avaliando o meio ambiente aonde a criança vive. Porque se o país fornece saneamento, aleitamento, vacinação, não tem por que essa criança morrer. Então esse é o conceito que a gente está enxergando. E após o Natal, pegando apenas o primeiro ano, olhando aqui, os dois componentes do primeiro ano, neonatal e pós-neonatal, ela sempre foi mais alta. Quando a gente nasceu lá atrás, após o Natal, ela ganhava. Mas com melhorias de saneamento, aleitamento e vacinação, após o Natal caiu muito, despencou a mortalidade infantil em função da pós-neonatal. E hoje os poucos que morrem no primeiro ano de vida, morrem mais no momento neonatal, analisando só esses dois componentes aqui. A maioria hoje morre neonatal, porque são mortes mais difíceis da gente mexer. Antigamente, morria criança sempre por infecção. Tinha infecção, tinha diarreia, caminhava infecção e morria no pós-neonatal. Hoje em dia, não. A gente diminuiu muito por melhoria, saneamento, aleitamento e vacinação. Aí hoje, os poucos que morrem, morrem muito mais por afecções perinatais. Uma intercorrência que aconteceu em volta do parto, levando a criança à morte. Ou malformação congênita. Então são mortes mais difíceis da gente mexer, essas que incidem normalmente no neonatal, que é o momento que hoje mais mata os menores de 1 ano. Beleza? Então, na mortalidade infantil, que é a fórmula? Os menores de 1 ano, analisando ela completa, em relação aos nascidos vivos. Essa é a fórmula, fugindo do padrão. Nascidos vivos no denominador. A gente sempre tem que guardar esse conceito. Beleza? Vamos lá. Então, aqui, até para a gente manter a nossa atenção, isso é um foco muito importante. Por quê? Porque se a mortalidade infantil estiver alta, o país é ruim. Se estiver baixo, o país é bom. E o Brasil tem metas a cumprir com a OMS. Por isso existe esse conceito aqui. Se uma criança morrer com menos de 1 ano de idade, eles têm que investigar o porquê essa criança morreu. Então, notificação compulsória para um óbito em menor de 1 ano. Beleza? Então, essa parte é bem direcionada. Uma outra coisa para a gente guardar é a mortalidade materna, que seriam os óbitos por causas maternas em relação aos nascidos vivos, que é a maneira que a gente usa para poder estimar as gestantes que seriam a população exposta a esse risco. Então, aqui é importante, lembrando, morte materna são as mortes decorrentes da gravidez, do parto e também do puerpério, que pelo Ministério da Saúde vai até 42 dias após o parto. Só para lembrar disso. E aí, como curiosidade, entre 42 dias e 1 ano, a gente chama isso de morte materna tardia. Só um conceito a mais. Mas aqui pegando, gravidez, parto e puerpério. Agora, dentre as causas de morte materna, a gente sabe que eu posso dividir isso aí em morte materna direta ou indireta. Direta são aquelas mortes que tiveram diretamente relacionadas à gestação, o parto e o puerpério, como são as mais comuns, porque a gestante, mulher normalmente,
É jovem que fica gestante, não tem doença prévia. Então é isso aqui, ó. As causas mais comuns: hipertensão gravídica, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, uma hemorragia como uma DPP, por exemplo, placenta prévia, o que for, e, em terceiro lugar, infecção. Então essas diretas são as mais frequentes que a gente tem. Indireta é quando tinha uma doença prévia que foi piorada pela gravidez, parto ou puerpério. Mas essas são as mais frequentes. E isso é muito forte, gente, porque em quase 90% das vezes, essas mortes seriam evitáveis se nós tivéssemos uma boa assistência à saúde da mulher. É uma mulher jovem, não tem por que morrer. Por isso, se eu tenho um óbito por causa materna, o que a gente faz? Da mesma forma que infantil, notificação compulsória para eles poderem investigar o porquê que essa mulher morreu. Beleza? Então, só para a gente voltar, a gente pegar alguns conceitos, a gente vai lapidando isso aqui e a gente enxerga aquela questão que deu origem. Olha lá, do INEP. Ele pergunta como se fosse o seguinte: para começar, que tipo de país é esse? Era um país que na década de 70 tinha uma mortalidade infantil altíssima e que hoje caiu muito. Então é uma região subdesenvolvida ou em desenvolvimento? Em desenvolvimento, porque repara como é que ela está evoluindo bastante aqui, ó, e caindo muito. Então está se desenvolvendo, em desenvolvimento. Beleza. E essas linhas que a gente está vendo aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar por cor, mas repara que essa linha de cima, que ela estava, até nem na prova estava muito boa, que era vermelha, que é essa linha vermelha, ela era mais alta. E agora ela é mais baixa que a outra. A linha azul era mais baixa e agora é mais alta. Então, o que aconteceu? Os dois reduziram, sim, mas a vermelha reduziu mais. Então, certamente, dos componentes da mortalidade infantil, porque ele fala a mortalidade infantil e os componentes, desde o enunciado. Então, esse vermelho, certamente, era o pós-neonatal, que era o mais alto lá atrás, e que hoje, ó, é menor. E o azul, que também reduziu, mas não reduziu tanto como o outro, certamente, é o componente neonatal. Então, em desenvolvimento, desenvolvida, subdesenvolvida, não. É em desenvolvimento, porque era muito alto e caiu. Também não é subdesenvolvida porque não manteve lá em cima. Então, eu poderia excluir a B e poderia excluir a letra D, que não é desenvolvida, era muito alto e caiu. É em desenvolvimento. Com queda, representada pela linha verde, beleza, que era a mortalidade infantil, aos custos do componente neonatal, a azul, pós-neonatal, vermelha. Beleza. E aqui ele coloca o contrário na letra C, por isso a gente ficou com a letra A, que é a resposta correta. Vamos lá. Na sequência, a mortalidade infantil no Brasil, para 2010, foi estimada em 15 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Em 86, era 85 por 1.000 nascidos vivos. O indicador de mortalidade que mais contribuiu para essa redução, qual foi, gente? O componente que mais reduziu? O pós-neonatal, ele que fez despencar a mortalidade infantil. Por quê? Melhorias: saneamento, aleitamento e vacinação. Conceito que a gente já tem. E aí, pegando um pouco, não de coeficiente, de risco de morte, mas de proporção de morte, vamos conversar duas coisinhas aqui. Uma, proporção de morte por idade, e outra por causa. Proporção de morte por idade, você não tem que decorar fórmula nenhuma aqui, porque de todos que morreram, a proporção que morreu em tal faixa etária. Pode ser qualquer faixa etária. Só que tem uma que nos interessa. Qual nos interessa? Proporção de morte acima de 50 anos. Tem um nome e às vezes cai em prova. Qual que é essa? Quem lembra por nome, gente? Pausa, quem lembra? Quem lembra? É o índice de Swarup-Uemura. Então, essa aqui é interessante porque é a proporção de óbitos acima dos 50 anos. E isso a gente considera como um excelente indicador do nível de vida, porque quanto mais óbitos nós tivermos nas pessoas acima de 50 anos, melhor é a qualidade de vida do país, porque mostra que o país deu condição para as pessoas chegarem até essa faixa etária para poder morrer por lá. Então,
nisso é muito bom. E aí, Swarup e Uemura classificaram o nível de saúde de um país de 4 formas. Nível 1 é quando eu tenho mais de 75% dos óbitos acima dos 50 anos. Ou seja, a maioria esmagadora morrendo mais velha é um país desenvolvido. Então isso é importante. Isso mostra que tem pouca, provavelmente, mortalidade infantil. Vamos dizer assim, é um país em que dá condição para as pessoas chegarem até essa faixa etária, a expectativa de vida é maior. A gente consegue tirar conclusões só de entender isso aqui. E o quarto nível seria quando menos de 25% dos óbitos acontecem nas pessoas acima dos 50 anos. Então, uma região subdesenvolvida. A maioria esmagadora morre cedo. Então, essa é a importância do ISO, razão de mortalidade proporcional, ou índice Swarup e Uemura. Quanto maior a proporção de óbitos acima de 50 anos, melhor é a qualidade de vida do país. Beleza? Então, só para a gente lembrar desse conceito que a gente tira várias conclusões com isso. Isso em relação à idade, faixa etária. Em relação às causas de morte, só para a gente lembrar de todos que morreram no Brasil, a proporção que morreu por causa, cada causa, a gente sabe que a principal causa de morte no Brasil hoje acontece por doença circulatória. Não preciso decorar a porcentagem, não sei nem se está pequenininho para vocês lerem, mas o que interessa, circulatória em primeiro, neoplasias em segundo, causas externas em terceiro. É só isso que você guarda aqui. Ou então guarda o que eu estou falando, só escuta. Circulatória em primeiro, neoplasias em segundo, causas externas em terceiro. É isso que a gente vai guardar. Como curiosidade, como os homens se expõem muito mais às causas externas, ela ficaria em segundo nos homens. Neoplasias cai para terceiro. Mulher se expõe muito menos às causas externas. Então elas caem para quarto, às vezes para quinto lugar na mulher. Então fica mais ou menos assim, causas externas. Segunda causa de morte nos homens, terceiro no Brasil e quarto ou quinto nas mulheres. Isso que eu estou colocando aqui é o geral do Brasil. Beleza? E lembrando, causa externa é a que acomete muito mais as pessoas jovens. É isso que a gente coloca. E agressão, homicídio é a causa, tipo de morte mais comum por causa externa. Só um detalhe a mais desse slide, que às vezes a prova do Revalida gosta demais de perguntar, é isso aqui, ó, causas desconhecidas. Melhor do que já foi, menor do que já foi. Ou seja, está melhor hoje. Só que ainda reflete, primeiro, má assistência à saúde da população, porque se realmente eu prestasse o atendimento para todos, de forma completa, eu saberia porque morreu. Então, má assistência e mau preenchimento da declaração de óbito por nós. Então, são esses dois problemas por trás de ter ainda uma porcentagem importante de causas desconhecidas. Não sei por que morreu. Só para lembrar desse conceito. Em menores de 1 ano, já falei com vocês, causas perinatais em primeiro lugar, disparado. E em segundo lugar, malformação congênita. Beleza? Maravilha. Fechamos, então, essa parte de medidas de saúde coletiva.